você que está aqui com a gente, nossa espectadora, nosso espectador. Já falamos sobre psicologia positiva, sobre gestão, feedback. Recebemos o Rubinho Claro, 17 anos de legado no futsal. Professor Carlos Legal falando sobre espiritualidade, gestão da mudança. E o nosso convidado de hoje tem 25 anos de experiência no mercado financeiro. Marcos, muito obrigado pela sua disponibilidade. Seja bem-vindo ao Papo de Progresso. Eu que te agradeço o convite, Gabriel. Muito legal estar aqui com vocês. E falar de progresso é muito bacana, né? É o que a gente tem que fazer. O que me inspira nesse grande encontro, agradeço quem ajudou a proporcionar a Marcela, mandar um abraço para a Ju. Eu, como cliente da Money Money, é muito engraçado e muito inspirador olhar para as empresas que elas conseguem levar para a prática o que está escrito na parede, na missão, visão, valores. Só que antes de a gente falar isso, conta um pouquinho da sua trajetória para nós, Marcos, por favor. Vamos lá. Bom, eu tenho 47 anos. Fiquei a minha vida inteira, Gabriel, dentro de banco. Eu comecei a trabalhar em banco com 17 para 18 anos. Passei por todas as áreas que você pode imaginar dentro de uma instituição financeira e tive a sorte de ter uma carreira bastante rápida e acabei indo para a área de negócios, me tornei subgerente, depois gerente e cheguei a diretor comercial de 2 bancos de negócios, bancos que fazem empréstimos para empresas pequenas, médias, grandes e muito grandes. Então, passei aí 25 anos nessa trajetória, tive momentos muito interessantes, vivi crises como 2002, como 2008, que foi o subprime, que foi algo bastante desafiador. Eu era um jovem diretor, foi difícil, eu me lembro bem. Eu falei, puxa vida, demorei tanto para chegar até aqui, agora o mundo vai acabar, mas a gente percebe que no mercado financeiro o mundo nunca acaba, ele fica diferente. E se a gente tiver a capacidade, se nós tivermos a capacidade de nos adaptarmos à tal da resiliência nos novos cenários, a gente consegue ir adiante. Bom, eu passei por vários bancos. Posso citar alguns bancos aqui que eu trabalhei, não? Pode, por favor. Eu comecei no Banco Bamerindos. Muitos que estão nos vendo aqui, nos ouvindo, nem sabem o que é o Bamerindos, mas foi um grande banco na década de 80, década de 90. Eu entrei no banco em 13 de março de 1992. Passei por Banco Noroeste, também que foi um banco que já não existe mais. Depois eu fui para o Banco Safra, que é um grande banco, ótima escola, aprendi demais. Lá tive a oportunidade, por vezes, de estar junto com o seu José Safra, que nos deixou aí há pouco tempo. E depois trabalhei no Banco Sofis, um outro banco de nicho muito respeitado, que até hoje faz um ótimo trabalho. Voltei para o Banco Safra quando eu fui depois trabalhar no Banco Paine, que é um banco também focado em empresas. Peguei praticamente o início do banco. A gente participou também da abertura de capital do banco, que foi algo bastante diferente na época. Foi um dos primeiros bancos, se não o primeiro banco médio daquela época a abrir capital. Fui lá na Bolsa, eu brinco que tomei champanhe com o banqueiro às 10 da manhã lá, quando a gente bateu o martelo, foi incrível. E o banco cresceu bastante. Depois, isso foi até 2011 que eu fiquei nesse banco. Eu fiquei 8 anos nesse banco, ou um pouco mais, quase 9 anos. Depois trabalhei no Banco BMG, também tive um cargo executivo, sempre fazendo crédito para empresas. Mas depois de um tempo, Gabriel, eu percebi ou eu sentia que o mercado era diferente. Não dava para fazer banco da maneira que a gente fazia há 100 anos, do que se faz banco há 100 anos atrás, nos dias atuais. E o mercado de capitais era muito pujante, ainda é muito pujante. Eu sempre queria fazer a transição da minha carreira para o mercado de capitais, porque eu achava que eu poderia ajudar mais as empresas. Bem, eu acredito muito em ciclos da vida, né? E aos 42 anos eu falei, não, eu preciso sair, eu preciso empreender. E aí foi quando eu saí, montei uma consultoria, uma boutique de negócios, que chama-se Legacy Investimentos, e recebi um convite de um ex-chefe meu, um grande amigo hoje, para me tornar sócio dele em uma asset, uma gestora de recursos com o objetivo de fazer mercado de capitais, de fazer transações a mercado de capitais para empresas médias que não acessavam. Só para explicar para a turma aqui, ninguém é obrigado a saber esses jargões do mercado financeiro. Quando a gente faz negócio com um banco, você toma empréstimo do banco, quer dizer, o banco é o grande intermediador, ele capta numa ponta e empresta para a empresa.
Quando você faz com o mercado de capitais, você está fora do ambiente bancário, você vai lá para a jurisdição da CVM, onde você toma recursos em fundos de investimentos ou investidores, pessoas físicas, que investem nesses fundos, que compram ativos no mercado, que são esses ativos que a gente estruturava, que eu sempre fiz durante tantos anos. Mas voltando, eu me tornei sócio dessa asset, fiquei lá por quase 3 anos, foi uma experiência incrível, mas aí que vem as coincidências da vida, né? Eu fui fazer um curso de M&A, Merger and Acquisition, fusões e aquisições, na Universidade de Chicago, um curso executivo. E lá eu descobri que havia fintechs, e uma delas é uma grande fintech chamada Lending Club, que tinha aberto o capital, Gabriel, que tinha aberto o capital por um valuation de 5,4 bilhões de dólares. Eu falei, não, isso não existe. Como é que uma fintech vale tudo isso? Fiquei muito impressionado, estudei, voltei para o Brasil e fui ver, já havia legislação no Banco Central para isso. E aí eu falei, eu preciso fazer isso da minha vida. Meus sócios não quiseram fazer, e eles tinham lá motivos, porque a asset tomava muito tempo deles. Eu saí, e aí a gente começou a história da Money Money, que começa em fevereiro de 2019, e a gente está muito feliz, tentando fazer banco, fazer produto financeiro com propósito. Que você não imagina, Gabriel, a felicidade que me traz. Te agradeço por trazer essa introdução. Nós vemos hoje nas redes sociais, quando eu abro a caixinha de perguntas no Instagram, até convidar para você que não me segue, é GFerrazV no Instagram, canal Já Parou para Pensar no YouTube. A grande maioria quer saber sobre finanças, quer saber como ter lucro, quer saber como ter a vida que vale a pena ser vivida. E eu costumo dizer que a vida não é um miojo. Não existe atalho. Se atalho fosse bom, se chamava caminho. E muitas pessoas, Marcos, prometem os 6 em 7, os 5 passos para o segredo, os 3 passos para faturar mais, ganhar mais. O que eu venho percebendo é que coisas boas levam tempo. Precisa de consistência, consciência, disciplina, tanto para o autoconhecimento, para a gestão da mudança, quanto ter carreiras sólidas. Você hoje é um empregador, correto? Sim, sou empregador. Nós temos 24 pessoas com a gente aqui na Money Money. Nós falamos sobre diversidade, nós estamos vivendo uma era onde o diverso, onde opiniões construtivas trazem uma grande potência para nós sairmos de bolha. Na sua opinião, quais são os diferenciais que o profissional do futuro precisa ter para se sobressair num mercado tão competitivo e dinâmico como que é o que nós atuamos nos dias de hoje? Eu sempre digo aqui na Money Money e falo com a nossa turma aqui, a gente tem uma jovem brilhante que é a nossa RH, que é a Giovana. Eu falo, Giovana, a gente tem que contratar comportamento e treinar habilidades. Eu diria para você o seguinte, são soft skills. O que mais as empresas modernas, as empresas que vão prosperar, na minha opinião, são as empresas que têm propósito, que têm cultura. E as pessoas, obviamente, por mais que nós sejamos uma empresa de tecnologia, as pessoas são fundamentais. Não existe uma empresa sem boas cabeças. Mas eu diria o seguinte, comportamento, colaboração, disciplina. Disciplina é uma palavra, parece uma coisa antiga, mas não é. Se você não tiver disciplina, na minha opinião, você não vai chegar a lugar nenhum, nunca na sua vida. Então, a gente tem que buscar conhecimento sempre. O que eu digo para a nossa turma aqui, eu falo, olha, a gente não pode terminar um dia de trabalho na Money Money sem ter aprendido alguma coisa diferente, sem ter evoluído profissional e pessoalmente com as experiências e com aquilo que a gente aprende na prática, porque no final das contas nós não somos um banco, nós atuamos como se fôssemos. Então, tudo que acontece dentro de um banco acontece na Money Money. E eu digo para eles, olha, banco é uma coisa muito séria, por mais divertido que seja fazer o que a gente faz, é muito sério. Então requer muita disciplina, muita atenção, mas principalmente comportamento. Você tem que colaborar com a empresa, com o crescimento da empresa, entender a cultura e, obviamente, ver se você se adequa à cultura da empresa e evoluir sempre.
Então, só para você ter uma ideia, em nenhuma entrevista eu nunca pergunto sobre universidade, que curso fez. Se a pessoa me disser, eu acho legal. Se não me disser também, você vai falar, mas isso não é importante para você? Geralmente não. Como a gente gosta de contratar muitos jovens, não que não tenham pessoas mais velhas aqui, tá? Mas eu olho muito o brilho no olho. Teu olho brilha. Você vai sonhar o nosso sonho junto com a gente, o sonho vai se tornar seu? Se você está afim de fazer isso, você tem disciplina, garra, vontade de crescer, vem. Não sei se eu te respondi, mas é isso que a gente vê aqui. A cultura, no olhar administrativo, no olhar acadêmico, é a soma de valores, comportamentos, crenças. Nós temos uma população que chega aí, acredito eu, acho que você é a pessoa até mais indicada para confirmar esses indicadores. 70% de grau de endividamento das famílias. É cultural do brasileiro comprar, gastar mais do que tem, não ter uma reserva emergencial? Como você enxerga isso, Marcos? Eu acho que não é cultural. Eu acho que é conjuntural, né? Aconteceu. Porque o crédito no Brasil ele é pequeno. Vou te dar um dado, talvez com alguma defasagem, mas é muito próximo disso. Hoje a relação entre o PIB e o estoque de dívida no Brasil é de 52%, 53%. Para você ter uma ideia, em todas as economias desenvolvidas, chega próximo dos 100% e muitas até passam de 100%. É claro que a gente traz aqui uma herança muito perversa das taxas de juros muito altas. Então, se endividar num ambiente de taxas de 2 dígitos é muito complexo, quer dizer, é um perigo. As nossas taxas caíram muito, estão subindo um pouco, espero que a gente consiga controlar a inflação sem levar a taxa para 2 dígitos, mas assim, não é cultural do brasileiro, está se tornando. Endividamento, Gabriel, não é uma coisa ruim. O endividamento demasiado mas o endividamento em si não é uma coisa ruim. Existem perfis de pessoas, obviamente. O investidor, que aí a gente depois entra numa seara de como é que eu fico rico, quais são as 5 chaves do sucesso, mas a gente vai falar, acho isso daqui a pouquinho. Mas eu não acho que é cultural. O brasileiro, por tudo que a gente vive, ele está sendo levado ao endividamento. Mas aí tem um ponto muito perigoso e a gente precisa atacar, e a Money Money tenta fazer um pedacinho disso, que é educação financeira. Para investir ou para se endividar, você tem que saber o que está fazendo. E não existe, as escolas não ensinam, as pessoas não falam sobre. Agora tem uma onda muito grande de educação financeira no Brasil. Mas eu tenho 47 anos, eu trabalhei em banco, então eu aprendi na prática. Amigos meus, engenheiros, médicos, executivos, conversando com eles são ignorantes financeiramente, ou eram ignorantes financeiramente. São gênios no que fazem. Então, acho que a chave, o ponto os brasileiros estão se endividando por uma questão conjuntural e a gente precisa adicionar educação financeira, porque senão as pessoas vão aí a um limite de endividamento que depois fica muito difícil sair. Tem alguns autores que eles fazem parte do meu dia a dia, viraram meus colegas de trabalho, como dá para ver. E tem um livro que ele mexe muito comigo, que é do Simon Sinek, O Jogo Infinito, que é um convite muito maior de perde e ganha, que é um convite que o nosso progresso para o benefício de muitos. O que eu sinto que vocês fazem, Marcos, e esses dias eu estava comentando com a Marcela, ela falou, poxa, o que você está achando da Money Money? Eu falei, é fácil falar, porque eu tenho muitos contatos com empreendedores, com pessoas que precisam do crédito. E é interessante esse link que vocês fazem como uma fintech, que tem esse olhar financeiro, tem esse olhar de tecnologia. E muito foi criado na cabeça de algumas pessoas que as startups, as empresas de tecnologia é pimbolim, é puff, é tudo mil maravilhas. E a gente sabe que na prática a teoria é outra. Como que você, como um facilitador, Marcos, como um gestor, como uma pessoa que leva essa inspiração, que você tem uma visão. E na execução, como tem sido isso para você no dia a dia? Como tem sido olhar várias pontas do que precisa de crédito, do que está investindo com uma consciência, com essa mentalidade de crescimento?
É uma novidade no Brasil, né? O que a gente faz, que é o peer-to-peer. Eu acho que a gente nós somos um grande multiplicador de educação financeira, seja para a empresa que vem buscar um crédito, né? Ou seja para o investidor, pessoa física, que acaba investindo. É uma estrada longa, tá, Gabriel? Não é uma estrada curta, não. Existe bastante dificuldade. A gente está construindo um avião em pleno voo, a verdade é essa. Mas a gente percebe, assim, como é que eu penso a gestão desse negócio? Eu penso o seguinte: se eu escolher as pessoas certas, a tese a gente já tem, que é um pouco da experiência de cada sócio, e a Money Money tem uma coisa incrível, né? E aí, eu não sei se eu chamo de coincidência ou do que eu chamo, mas a gente acabou juntando 4 fundadores, 4 founders, como o pessoal gosta de dizer, são absolutamente complementares. Eu tenho 47 anos e sou o cara o dinossauro do banco, né? Fiquei tanto tempo, estou quase 30 no mercado financeiro. O Walter é um cara mais jovem do que eu, tem 37, e já ficou 15 no mercado e enxergou coisas de uma ótica diferente. O Cleiton é o nosso CTO, é um cara de 34 anos, genial em tecnologia e, mais do que isso, entende de negócio. E o Tominhas, eu tenho um sócio de 21 anos. Quando ele se tornou sócio da Money Money, ele tinha 18 ou 19. Foi até engraçado, Gabriel, que na hora de fazer o currículo para fazer o pitch deck, eu falei: Tominhas, você fez faculdade aonde? Ele: como faculdade? Eu tenho 18 anos, eu não fiz faculdade ainda. Mas é um gênio, né? Eu adoro todos eles, e o mesmo Tominhas, a gente... mas eu digo assim, como a gente é muito complementar, como é que eu penso o negócio? Subir a régua e empurrar todo mundo para a evolução. E com o caminho da tese do nosso negócio é muito bem trilhado. É claro que a gente muda muita coisa no meio do caminho. Muitas vezes a gente para no meio do dia, reúne aqui numa videoconferência e fala: pessoal, eu acho que é por aqui, eu acho que é por ali, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. E as coisas estão fluindo bem. Mas assim, a base é: todas as pessoas têm que estar com brilho no olho, têm que estar com vontade, têm que sonhar junto o sonho. O sonho tem que ser dele também, e tem que evoluir. Tem que evoluir, porque se eles não evoluem com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, a gente está fazendo uma coisa ruim para eles. Um jovem de 20 e poucos anos, ele não pode estar em nenhum lugar onde ele não evolui diariamente, porque ele é uma máquina de absorção de conhecimento, e a gente precisa entregar o conhecimento para ele absorver, tratar e transformar isso em energia para a Money Money crescer. Então, eu tento fazer a gestão levando a minha experiência para eles, mas de uma maneira que eles cresçam. Eu não tenho que saber tudo, eu tenho que dividir o conhecimento para todo mundo crescer e todo mundo fazer a Money Money ir para o futuro. Mas não é uma tarefa simples, mas é tão divertido. Apesar dos momentos difíceis, a gente chega no final do dia super cansados, mas a gente chega muito realizado. A gente fez alguma coisa bacana para o mercado, tanto para o investidor como para o tomador, para o empresário, e também para as pessoas que estão com a gente. Nós tivemos muitos percalços, muitas mudanças nos últimos 18 meses. Encaramos uma pandemia, muitos queridos, parentes de queridos, acabaram partindo. Marcos, há quem diga que algumas pessoas, elas vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Que legado, o que a pandemia trouxe de aprendizado para você, Marcos? CPF, deixando um pouquinho de lado, se é que dá, né? Tem algum momento que você consegue olhar só para o CPF? Ou é Pois é. Eu tento. Eu acho o seguinte, Gabriel, eu acho que você está me falando uma coisa. Ontem eu fui no sepultamento de uma tia da minha esposa que morreu por Covid. É uma coisa terrível, porque é uma perda que você fala: puxa, será que precisava ter acontecido? Mas eu digo para você o seguinte, eu acho que cada vez mais a gente, todo mundo tem que se conscientizar, primeiro, que você precisa fazer o que você precisa, ou fazer o que você ama, ou amar o que você faz. Porque a vida é curta, ela é rápida, e não dá tempo para perder com bobagens. Eu nem falando uma frase esses dias aí, para a gente
as pessoas não confundam humildade com humilhação. Ser humilde não é se humilhar. Muitas vezes as pessoas ficam discutindo bobagem, por exemplo, sem falar de política, mas falando de polarização. Eu não falo sobre política, porque está tão polarizado que quando alguém começa a falar, algum amigo querido, tal, ok, a gente vai falar de futebol, porque não dá tempo de ficar debatendo, discutindo coisas que você não vai não vai te levar a algum lugar, né? Porque muitas vezes você não vai convencer ninguém que gosta do A, gosta do B, a menos que seja um debate político, e aí sim é o lugar adequado. Mas eu acho assim, bastante empatia. Se coloca no lugar do outro sempre. Não existe prosperidade. Você não, na minha opinião, né? Isso é uma filosofia da minha vida. Eu nunca vou prosperar se eu não ajudar alguém, algum grupo, algo a prosperar. Eu não impacto a minha vida positivamente se eu não impactar a tua, ou a da Marcela, ou a de alguém. Isso não existe. Por exemplo, a família da minha esposa teve confecção durante muitos anos. E eles vendiam roupas populares, mas roupas de muito boa qualidade. Eu falava, vocês impactaram positivamente a vida de tanta gente que não tinha dinheiro para comprar uma roupa bacana, mas na loja de vocês conseguia comprar uma roupa legal por um preço acessível e muda a autoestima da pessoa. Isso é muito legal, isso é muito importante. Então, assim, cara, acho que a palavra é empatia. Se coloca no lugar do outro. Tenta enxergar o que ele está vendo pelo ângulo que ele olha. Porque ninguém é dono de nenhuma verdade. E jamais você vai prosperar na sua vida se você não conseguir impactar positivamente a vida de alguém, a vida de algum grupo. Então, acho que a pandemia trouxe luz, pelo menos para mim, para coisas que pareciam tão óbvias, mas a vida é super curta, cara. E aquela coisa de, não, você trabalha muito. Trabalhar é gostoso, trabalhar é bom, faz parte da vida. O que você não pode é ser amargurado. Isso você não pode. Senão, você não está evoluindo, você não está fazendo nada de bom para você nem para ninguém, né? Costumo brincar com algumas pessoas mais próximas. Primeiramente, meus sentimentos. Tia da sua esposa. Obrigado. Tem alguns livros que eu não empresto nem para minha mãe. E, claro, né, é uma licença poética. Minha mãe passou por uma cirurgia ontem e eu me questiono muito sobre a morte desde muito cedo, Marcos. Comecei a trabalhar com 12 anos. Esses dias eu fui na feira e fui brincar com a tia do queijo e vi que o filho dela não tava lá. Eu falei, pô, tia, cadê seu filho? Ela morreu. Eu falei, como assim? Tava aqui semana passada. Ela falou, pois é, Gabriel. Teve Covid e em 6 dias morreu. Então é um piscar, é um sopro. E um desses livros aqui, que é do Obama, que é uma pessoa que eu me inspiro, acho que cada um tem seu ponto de vista, que ele fala que política é 25% ideologia, 75% negócio, para nós levarmos um pouco mais a sério as nossas causas. Eu acredito que o progresso ele é para o benefício de muitos. Quando a gente compartilha a causa, a chance de levar adiante é muito maior. Agradeço, Marcos, a sua disponibilidade. Papo gostoso, descontraído, reflexivo. E sobre ideologia, eu queria perguntar para você, qual é a diferença de riqueza e prosperidade no seu ponto de vista? É uma ótima pergunta essa, né? Acho que prosperidade é um conjunto, né? E outra coisa, né? Os parâmetros de cada um são muito diferentes, né? Eu tenho percebido isso, eu converso muito com a turma aqui. Às vezes eu paro e falo, vem cá, o que você quer da Money Money? Como é que você quer terminar essa história? Você quer ter R$1 milhão, 10 milhões, você quer aprender um montão de coisa, você quer deixar isso é um legado para a tua vida, você quer poder contar que você participou de uma startup de sucesso. E eu percebo, Gabriel, que as pessoas têm, os parâmetros são absolutamente diferentes e desproporcionais. Eu acho que eu quero ter uma vida próspera, sempre quis. E uma vida próspera é uma vida que colocando tudo dentro ali de um liquidificador, saia um suco gostoso,
A vida não é feita só de felicidade, a vida é feita de altos e baixos, mas que, primeiro, tem um legado para minha família, para os meus filhos, para os meus amigos, quem sabe para mais gente. Eu acho que a gente tem que inspirar. Quando você inspira, a tua existência inspira alguém a fazer alguma coisa, que seja uma pessoa. Eu acho que isso é um pouco de prosperidade. Quando alguém olha para você e fala, pô, que legal que esse cara está fazendo, eu quero fazer igual. Tem uma partezinha ali do Marcos, do Gabriel, que eu gostaria de ser. Eu acho que isso é prosperidade. Agora, a minha relação com o dinheiro, eu gosto de dinheiro, tá? Então eu chamo assim, money. Mas não pelo dinheiro, mas pelo que o dinheiro pode te proporcionar. Eu acho que é hipocrisia falar, não, os capitalistas, não é bobagem. Se você ficar doente aqui no Brasil, e você tiver um convênio médico bom, a chance de você ter sucesso no seu tratamento é muito maior. Isso precisa de dinheiro para isso. Infelizmente, a nossa sociedade ela é super injusta, né? Mas aí, sem reclamações, é um problema conjuntural que espero que se resolva. Mas eu acho que a relação com o dinheiro, ela é assim, ó. Não existe, e te afirmo isso, Gabriel, não existe trabalho bem feito que não será premiado. E a premiação vem em satisfação, financeiro, e equilíbrio e prosperidade. Então, o dinheiro faz parte, mas principalmente você ter uma vida onde você consiga inspirar pessoas, onde você consiga deitar para dormir no final do dia e falar, pô, que legal, meu dia foi bom, eu fiz coisas boas. Fazer coisas boas, bicho, todo o resto vem junto. Não existe trabalho bem feito sem prêmio. O universo te premia, pode ter certeza. Para nós finalizarmos, eu achei bem interessante saber que tem um CEO. Na época ele tinha 18, deve ter lá agora entre os 20, 21, né? É um sócio nosso. Um sócio. E o que eu venho percebendo, eu atuei 16 anos diretamente em uma das grandes agências de modelo no Brasil, acredito eu que até da América Latina, e eu era muito questionado, Gabriel, qual é o diferencial de pessoas que criam uma mentalidade de crescimento, que criam diferenciais com disciplina? Eu falo, olha, é um olhar subjetivo, base familiar. Quando existe alguém para inspirar, quando existe alguém como referência, a tendência de criar essa modelagem é muito grande. No meu caso, na falta de referência, fui eu a referência. Vamos desbravar. Eu acredito que tem um pouco a ver com a Money Mãe, o que vocês estão realizando. Quais são as suas grandes referências, Marcos? Meu pai, sem dúvida, é uma super referência. E não são, eu não vou dizer coisas muito complexas. Meu pai sempre trabalhou muito. Ele sempre ajudou as pessoas, sempre foi um líder lá nas empresas nas quais ele trabalhou. Muito responsável e honesto. Assim, eu volto para o começo da nossa conversa. Disciplina. Não existe sucesso sem disciplina. Se você quer perder peso, você tem que se disciplinar a fazer uma dieta. Se você quer ser um bom jogador de futebol... Por exemplo, eu queria duas coisas na vida. Eu queria ser jogador de futebol e eu queria ser músico. Vou até te mostrar aqui, ó. Ali no meu escritório. Jogador de futebol frustrado e músico frustrado. Mas meu pai me ensinou, eu digo ele como a minha grande referência, que se você não nasceu com talento, treina. Porque a maioria dos atletas bem-sucedidos, por exemplo, não são exatamente prodígios, super talentosos, são caras disciplinados, caras focados. Então, eu acho que a minha referência enquanto pessoa é meu pai por ser um cara muito focado, muito disciplinado, honesto, justo. E, cara, eu tive a sorte de trabalhar com banqueiros maravilhosos, né? Pessoas que... E como eu trilhei minha carreira, boa parte dela em bancos menores, bancos pequenos, eu sempre lidei diretamente com os banqueiros, né? E, poxa, eu tive essa sorte e sempre tomei muito cuidado para não perder nenhuma oportunidade de aprender, de ouvir. Então, você vê que tudo que eu falo gira muito em torno de disciplina, foco, brilho no olho, empolgação. Tem que amar, cara, tem que ter vontade, tem que gostar. Se você fizer só por dinheiro, você faz, mas não é isso.
A gente tem alguns exemplos aí de grandes fintechs já no Brasil, startups que se tornaram grandes companhias aí de capital aberto. Você olha, conversa alguns founders aí com livros escritos. Poxa, é isso mesmo. A trajetória do cara é de muita dificuldade, mas ele persistiu, ele perseverou. E perseverar não é ser teimoso, né? Não é insistir no erro, não. É achar a forma de atravessar a barreira, mas sem esmorecer. Nunca. Então, essas são um pouco das minhas referências. Para nós finalizarmos, Marcos, se você puder contribuir sobre os olhares, sobre o grande sonho da Money Money daqui por diante, o que significa dinheiro para você, e mais uma vez agradeço a sua disponibilidade, generosidade de vir aqui trazer boas pílulas de progresso para nós, para os nossos espectadores e espectadoras. Muito obrigado. Gabriel, eu te agradeço, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. A Money Money, a gente quer que ela seja a maior plataforma de crédito digital para pequena e média empresa. A gente sabe que 70% do emprego no Brasil é gerado pelo pequeno e médio empresário, assim como a Money Money gera empregos. Só que esse pequeno e médio empresário ele não tem acesso a produtos financeiros mais sofisticados como as grandes empresas têm. E sem fazer juízo de valor, se existe essa brecha no mercado, por que não a gente tornar isso um negócio e ajudar as pessoas? Então a gente quer ser, sim, uma grande plataforma, a maior plataforma de crédito digital para pequena e média empresa. E nós queremos que o pequeno e médio empresário ele veja a Money Money como uma ferramenta de crescimento. Uma ferramenta de crescimento com educação financeira. Eu sonho com o dia, e esse dia está próximo, que um empresário vai chegar na frente de um fornecedor, de um cliente, vai fechar um contrato e ele vai perceber que naquele momento ele precisa de capital de giro, ele vai pegar o celular dele e vai fazer a solicitação para a Money Money. Enquanto ele toma o café, a Money Money vai dizer para ele, pode fazer a transação que a gente vai te emprestar o dinheiro. É isso que a gente vai fazer. E aí a gente vai gerar emprego, a gente vai gerar progresso e a gente vai gerar coisas boas para as pessoas, dentro, fora da Money Money, para a sociedade. Então, a gente quer ser uma grande plataforma, a maior plataforma de crédito digital para pequena e média empresa no Brasil. Estamos perseguindo isso. Essa é uma visão de progresso. Marcos, muito obrigado. Até mais. Gabriel, obrigado. Foi um prazer.